A vitória da extrema-direita na Itália, recentemente, ela indica sustentabilidade eleitoral para as correntes neofascistas? Eu acho que indica isso e mais do que as neofascistas explicitamente. Essa mescla, esse espectro que vai ficando cada vez mais cinzento e nebuloso, não é, das direitas, de modo geral, não é, e que vão ser sempre governos de coalizão entre essas direitas, até em regimes presidenciais, como no brasileiro, não é? E, portanto, não estão desprovidos de disputas internas. Eu só queria desmistificar um pouco dessa homogeneidade, se isso estiver embutido na nossa pergunta. Né? Mas acho que já é um problema evidente. O caso da Itália mostra esse ponto que eu estou trazendo aqui desde que começamos a conversar hoje. Não é? Me parece que o espectro político como um todo vai nessa direção e, enfim, novamente, não é só na Alemanha, na Itália isso também não tem boa memória. Porque Né? havia analistas que, em função de resultados eleitorais menos robustos da extrema-direita na Espanha, até em Portugal, de que o perigo da extrema-direita estaria passando. Você não concorda com essa análise? Em absoluto, em absoluto. Eu acho que, já que eu citei a Escola de Frankfurt aqui, o Adorno tem um livro muito interessante sobre o novo radicalismo de direita. Ele falava do novo radicalismo de direita nos anos 70, final dos anos 60, melhor dizendo. E na qual ele parte de uma premissa muito, muito interessante, que eu concordo, que é as condições sociais de produção do fascismo não foram desfeitas. Não é? Então, estamos recorrentemente em vistas, e aí, enfim, pode ter um novo fenômeno histórico que não temos ainda um nome para dar, neofascismo, ou alguma outra forma de fórmula política para a direita radical, não é? Mas isso é recorrente, dado o próprio sistema capitalista que vivemos e que progride a passos largos nas suas características de monopolização, não é? Portanto, todas as consequências sociais que uma sociedade de capital monopolista indica. Elas produzem, tendem a produzir, não é? Expressões, na falta de um conceito mais apurado, fascistoides, fascistizantes, ou mesmo fascistas em diversas sociedades. Então, eu acho que esse é um perigo recorrente, dadas essas condições sociais, econômicas, principalmente, que produzem o fascismo. Não é muito debate sobre alterá-las, né, fora da esquerda radical, que é quem poderia fazê-lo. Miguel, aqui no Brasil, como há uma conversa em muitos setores sobre desbolsonarização, vários intelectuais e protagonistas usam como modelo comparativo a desfascização da Itália, a desnazificação da Alemanha. Esses processos de desfascização e desnazificação na Itália e na Alemanha, respectivamente, eles foram reais ou eles preservaram, inclusive no aparato político e cultural dessas sociedades, as sementes do nazifascismo? Novamente, eu vou recorrer ao mesmo livro que eu acabei de citar, do Adorno, porque ele bate exatamente nessa tecla, né, Breno? Me parece que são diferentes os casos, né? Na Itália, houve um movimento de resistência constante, muito maior, não é? Capitaneado pelo Partido Comunista e outros setores aliados que, digamos, no momento crítico da guerra, acertaram as contas com Mussolini de uma maneira bem direta, né? E com os principais expoentes do fascismo. Na Alemanha, a situação é diferente, por isso que eu falo que, né, tínhamos que fazer mais análise sobre isso mesmo, porque o Adorno chama a atenção que o nazifascismo na Alemanha ele foi derrotado militarmente de fora, não é? Mas nunca houve uma revolução política dentro, contra aquele regime. Na verdade, a grande maioria dos alemães, os que sobraram, né, os que não tinham sido dizimados antes, né, nas suas heróicas resistências políticas, eles lutaram por aquele regime até o fim, quando a guerra já estava evidentemente perdida há meses, se não há um ano pelo menos. Né? Então, nunca houve uma outra tentativa, né, de um complô de altos níveis de oficiais, mesmo do exército, para assassinar o Hitler, mas um movimento popular, uma rebelião, não é, uma onda de greves como aquela que acabou com a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, de motins nas Forças Armadas, isso não aconteceu. Né? Então, o que houve foi uma derrota militar por fora e depois, como o Adorno chama a atenção, um grande silêncio, um silenciamento. Né? Ele falava que os
os radicais de direita da Alemanha, já nos anos 60 e 70, reclamavam contra o estigma contra a Alemanha. Ele falava, é curioso a falta de estigma, né? E o quão respeitável a Alemanha, os alemães voltam a ser em toda parte do mundo, no Concerto das Nações, depois de tudo que fizeram. Então, eu acho que não é um processo muito bom a ser emulado, porque além desses fatores que você enumerou, da manutenção, não é, em setores importantes, um cientista aqui, um outro engenheiro militar para lá, um cientista político, como Carl Schmitt, para o outro lado, e fica todo mundo pode continuar seguindo de alguma maneira com a sua vida e com a sua produção. Esse é um caso no qual não se alterou em nada, não é, as bases sociais daquele regime. E com isso eu estou falando assim, a Alemanha fez 2 guerras mundiais no século XX, perdeu as 2. Tem algumas empresas alemãs que passaram por esses 2 momentos e continuam existindo. E, aliás, parecem sair mais fortes. Existem desde o século XIX. Toda vez que a gente entra no elevador aqui no Brasil, a gente vê uma delas. Exatamente. A ThyssenKrupp, que eram 2, né? Era a Krupp, que era fornecedora de canhões, não é? Então, a principal fornecedora de armas do regime nazista. 2 siderúrgicas importantes, hoje fundidas nesse processo de monopolização né, do capital, de concentração e cartelização. Né? A Siemens... A família Krupp, nem o poder acionário perdeu depois da guerra. Embora tenha um dos Krupps tenha até sido executado, foi um dos raros empresários executados, a família Krupp continua a ser a principal acionista do grupo. Exatamente. E as bases, portanto, sociais e econômicas, Siemens, Volkswagen, BMW, não é? Troca, até às vezes o foco da produção, mas como no caso da BMW, mas grandes empresas, Deutsche Bank, não é? Eles continuam lá, né? Então me parece que não há menor interesse em mexer com esse tipo de pressupostos socioeconômicos, né, de emergência do nazifascismo.